O Ministério Público está sempre na mídia, mas você conhece a sua função e a sua história? Eu sou o João Pedro. Eu sou o Lucas Mota e você está no canal Estação Direito. Nesse vídeo você vai saber de tudo sobre o Ministério Público, sua origem, sua função e mais algumas coisas, fique ligado. Mas antes do vídeo, já se inscreva no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí. O Ministério Público, ou Parquet, como também é conhecido o órgão em alguns de seus membros, é uma instituição que tem como objetivo a fiscalização dos poderes públicos e a manutenção da ordem jurídica na sociedade. É interessante dizer que ele não é subordinado em nenhum dos três poderes, justamente porque tem esse caráter de fiscalização. Seria questionável se ele fosse subordinado a qualquer poder. A figura Ministério Público, a ideia, não o órgão em si, tem uma história milenar e há quem recue ao Antigo Egito para buscar um pouco mais sobre sua origem. Uma curiosidade histórica, mas não científica, eram as funções que o promotor realizava, mas óbvio que sem ainda essa denominação, que era ser a língua e os olhos do rei no país, castigar os rebeldes, reprimir os violentos, proteger os cidadãos pacíficos e escutar as partes para descobrir a verdade, dentre outras funções. Conseguimos ver que esse remoto promotor, ao constituir-se na língua e nos olhos do rei, era muito mais um representante dos interesses monarca do que propriamente dos interesses da sociedade. E durante a Grécia e a Roma Antiga, já não tinha tanto essa figura do que poderia se comparar ao Ministério Público dos dias atuais, já que a denúncia de um eventual crime era realizada pela família da vítima ou por ela mesma. A maioria da doutrina admite mesmo que o Ministério Público teve sua origem na França, durante o período de Filipe IV, o Belo, com a legalização do cargo de procurador do rei no ano de 1302. No Brasil, a origem do Ministério Público está diretamente ligada ao direito lusitano. Logicamente, pelo fato do direito português ter tido vigência no Brasil colonial, durante o Império e durante o início da República. Contudo, é através das ordenações manuelinas de 1521 e das ordenações filipinas de 1603 que o direito português teve grande influência no Brasil. A primeira foi pioneira a fazer menção ao cargo de promotor de justiça no corpo legislativo de Portugal. Já através da segunda, as ordenações filipinas, traz a atuação do promotor de justiça junto à Casa de Suplicação. Com a proclamação da independência no ano de 1822, o Brasil passou por um grande processo de instabilidade política e institucional. Por isso, era indispensável a organização de um Ministério Público organizado e que funcionasse com uma boa base forte no país. Só que não foi muito bem o que aconteceu, uma vez que o órgão não tinha uma estrutura eficaz dentro do país e o pensamento político da época não era de propiciar uma grande liberdade democrática das pessoas. Só lá em 1832, quase 200 anos depois das ordenações filipinas, que veio a ocorrer uma sistematização do Ministério Público no Brasil, com o Código de Processo Penal do Império. Nesse momento, não era exigida que a função de promotor fosse realizada apenas por bacharéis em direito, ou seja, uma pessoa formada em um outro tipo de curso poderia também exercer a função de promotor. Além disso, os promotores tinham sua função organizada no Código Penal do Império, que eram denunciar os crimes públicos e policiais, solicitar a prisão de criminosos. Por mais que fosse uma instituição democrática, ele ainda ficava subordinada aos poderes do imperador. Ou seja, ele colocava quem ele quisesse no poder para comandar o órgão e assim ficava vinculado a ele os domínios dos promotores. Com a proclamação da República, o Ministério Público foi contemplado com a nova regulamentação. O Decreto 848, de 11 de setembro de 1890, criou e regulamentou a Justiça Federal, o mesmo que citamos em outro vídeo sobre a criação do STF. Nesse decreto, apesar de ser ainda o órgão fortemente ligado ao Poder Executivo, teve suas funções regularmente definidas em lei. A grande maioria dos doutrinadores do assunto afirma que o Ministério Público como instituição organizada foi advento da República. O referido decreto determinou expressamente que a instituição agisse diante da justiça como advogado da lei, o promotor da ação pública contra todas as violações do direito, requerendo o que for do bem da justiça e dos deveres da humanidade, entre outras funções. E nem de longe, mesmo com a centralização do poder, a função jurisdicional não apresentava o formato atual.
O Ministério Público passa por avanços e retrocessos durante toda a sua história. Em regimes democráticos, ele ganha maior atuação e independência institucional. Já agora em regimes mais antidemocráticos, regimes ditatoriais e autoritários, por exemplo, ele fica subordinado a algum tipo de poder, pode ser o executivo ou o judiciário. Durante o Estado Novo, com todo o autoritarismo da época, ele fica subordinado ao poder executivo que era comandado por Vargas, comprometendo assim a sua função no país. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 3 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social. Posteriormente, nos anos de chumbo da ditadura militar, houve um outro retrocesso na figura do Ministério Público. Os atos institucionais promoveram barbáries por todo o país, e o Ministério Público ficou subordinado ao Poder Judiciário durante a Constituição de 1967. Posteriormente, com a Emenda Constitucional de 1969, ele ficou situado dentro do capítulo que tratava do Poder Executivo, ficando claro a intenção dos governantes da época de transformarem a instituição num instrumento arbitrário do governo. A Constituição Cidadã de 1988 veio inovar no país como nunca antes visto. Carta Magna é essa que veio libertar o país de anos de regime de opressão e autoritarismo da ditadura militar. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Podemos afirmar que de todos os avanços que essa Carta Magna trouxe, como a fixação de garantias individuais, entre outros, a organização da instituição Ministério Público nos patamares federal e estadual foi sem dúvida bem definido. Cumpre ressaltar que a Lei Maior de 1988 dedicou uma sessão inteira no capítulo denominado das funções essenciais da Justiça ao Ministério Público e outros artigos do texto. Sua participação na justiça brasileira o concede uma função jurisdicional. Ele contribui para a boa administração da justiça no país. Cabe ressaltar que o Ministério Público não intervém em todas as ações da justiça, apenas naquelas que lhe cabem atuar. Como já dito no início desse vídeo, o Ministério Público é independente e não pertence a nenhum dos três poderes, não podendo ser extinto ou ter suas atribuições destinadas a outros órgãos. É determinado pela Constituição que o MP seja indivisível, tem autonomia para exercer suas funções e também tem autonomia para administrar seus recursos financeiros e administrativos. É importante mencionar os princípios que norteiam o Ministério Público e que constam no artigo 127 da Constituição Federal. Defender a ordem jurídica, defender o regime democrático, defender os interesses sociais, defender os interesses individuais indisponíveis. Ao falar em interesses sociais, a interpretação principal é que o Ministério Público atue a favor de temas de interesses da sociedade como um todo, que estejam próximos de um interesse geral e não de interesses privados. Por exemplo, quando um prefeito desvia dinheiro público destinado à construção de creches, isso irá afetar as pessoas que pagaram impostos e esperam algum retorno deles, e as pessoas que precisam daquelas creches. Portanto, esse é um problema considerado de interesse público e necessita da intervenção do Ministério Público, com a devida investigação dos fatos, a acusação e a abertura de um inquérito. Nesse caso, um promotor de justiça do patrimônio público que exercerá esse papel. Também é dever do Ministério Público atuar nas áreas em que cidadãos tenham seus direitos individuais indisponíveis de alguma forma. São exemplos: o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à liberdade. Nenhuma pessoa pode renunciar a esses direitos, e o Ministério Público deve atuar a fim de garanti-los, mesmo que o indivíduo não peça para que ele o faça. Um clássico exemplo são os casos de homicídio, nos quais o direito ao bem maior, que é a vida, é ferido, e o MP tem a obrigação de atuar.
É muito interessante mencionar ainda neste vídeo sobre como funciona a organização do Ministério Público. Ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Basicamente, eles têm a mesma função. O que muda de fato é a esfera em que atuam: federal, estadual, municipal. O Ministério Público da União atua na esfera federal do poder público. Ele é dividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Para finalizar, gostaria de mencionar o site Politize, que foi de onde retiramos algumas informações para a segunda parte desse vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, aprendido um pouquinho mais sobre a organização do nosso país. É isso aí, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente aqui sugestões de temas para os próximos vídeos. Nos comentários. Tô esquecendo de alguma coisa? Não. Siga nas redes sociais. É muito importante. @Estação Direito 20 No Instagram e @Estação Direito 20 no Facebook. e só Estação Direito, sem um 20 no Facebook. É, Entendeu? Isso aí, um abraço. Não, quero um abraço. valeu.